pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Eu estava meio sumida aqui do YouTube, mas agora eu estou voltando e já trago esse vídeo, né? O título dele é sobre transição de carreira, por onde começar? Então é justamente sobre esse tema que eu vou tratar aqui e é por esse motivo de transição de carreira que eu andei meio sumida aqui no canal do YouTube, tá? Porém, quem me segue lá no Instagram já tá por dentro de tudo, tá? Vou deixar aqui meu Instagram, Priscila Macedo Oficial também, né? Se vocês quiserem estar seguindo lá também, vocês vão poder acompanhar mais de perto o meu dia a dia. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui justamente por conta desse tema. E esse tema, recentemente, foi uma seguidora lá do Instagram que ela mandou a seguinte pergunta: gostaria de mudar de profissão também, por onde devo começar? Se puder ajudar, agradeço. Para deixar vocês por dentro do que está acontecendo, recentemente lá no Instagram eu atualizei a minha rede social como a pessoa profissional da área de publicidade e propaganda. E essa atualização ainda não havia sido feita aqui no canal do YouTube, mas a partir de agora trataremos aqui também de assuntos voltados para publicidade, propaganda, marketing, porque é uma área a qual eu transitei de carreira. Então eu vou começar aqui falando para vocês como foi o meu processo e como o meu processo de repente pode estar te ajudando, porque tem muitas pessoas que querem trocar de profissão e não sabem por onde começar. Então eu trago aqui para vocês os 3 motivos que devem ser analisados antes de fazer a transição de carreira, que é o quê? É o porquê você quer mudar de carreira, como você vai mudar de carreira, quando será feita essa transição de carreira. Bom, então o primeiro passo é você analisar o porquê, né? Por que você tá trabalhando em uma área e você não está satisfeito com o que você está fazendo? Por que você quer trocar a sua profissão? Então, o nosso porquê, ele tem que estar ligado com o nosso propósito pessoal, o nosso propósito profissional, porque muitas das pessoas, elas não estão satisfeitas com o que estão fazendo. Muitas vezes a gente faz um curso, muitas pessoas fazem um curso aí, leva anos para se dedicando a um curso, trabalha anos na área, mas aí chega um ponto que ela fala, puxa, mas é só isso. Eu estudei tanto, trabalho tanto e eu queria mais, eu quero crescer, eu quero sair da zona de conforto, porque queira sim, queira não. Quando a gente fala de propósito é sempre evoluir, né? A gente precisa estar em constante evolução, porque a vida ela tem mais graça assim quando você evolui. Passa um ano, passa outro e tá naquela mesmice. Então, às vezes, para algumas pessoas isso é bom, mas no caso de muitas pessoas não. O ser humano é do ser humano, né? Essa mudança, né? Faz uma coisa e faz outra. Então você deve sempre pensar no seu propósito. Primeiro passo a ser pensado. Então assim, vamos lá, vou usar meu exemplo aqui na questão de propósito. O propósito ele tem a ver com realmente a nossa missão aqui na Terra. Então eu desde muito nova sempre almejei o empreendedorismo. O empreendedor, ele é o quê? Ele é muito dinâmico com as coisas. Então ele sempre está buscando inovação, etc e tal. Então eu sempre gostei dessa área do empreendedorismo e eu priorizo hoje em dia, o que eu mais quero na minha vida é a tal da liberdade geográfica. O que é a liberdade geográfica? É você poder trabalhar em qualquer lugar. Você não precisa ali estar todos os dias dentro de uma empresa, cumprindo horário. Tem pessoas que são felizes dessa forma, mas no meu caso e no caso de muitas pessoas hoje em dia que eu vejo, elas querem trabalhar em qualquer lugar do mundo. A questão do home office mesmo, hoje em dia as pessoas buscam mais. Vamos supor uma mãe de família, por exemplo. A mãe de família, se ela trabalha no home office, muitas vezes ela vai ter um pouco mais de tempo para se dedicar à família do que a pessoa que está todos os dias, 8 horas longe de casa, tem que pegar trânsito, aquela correria toda. Então acaba gastando um tempo maior no trabalho e a questão da família ali, ela acaba meio que ficando em segundo plano. Então o propósito ele tem muito a ver com isso, né? Com que é a gente começar realmente a repensar, né? Para onde nós estamos indo, para onde as nossas atitudes estão nos levando. Então uma coisa também que eu sempre observei na minha vida e outras pessoas também falavam, né? Sempre me davam feedback a respeito desse assunto, era a questão da comunicação. O pessoal sempre falava, nossa, você
você gosta de conversar, você fala bem, não sei o que lá, enfim. Então, por conta dessa característica, eu sempre trabalhei na área de pessoas. Então, do serviço que eu passei mais tempo, eu trabalhei muitos anos como vendedora, depois eu trabalhei um tempo também como promotora de vendas. Promotora de vendas eu trabalhava dentro de supermercado. Então, nesse meio tempo aí, com a ajuda do meu pai, né, ele falou, Priscila, você tem que fazer um curso, uma faculdade, não sei o quê. Aí nesse meio tempo eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, aí fiz só um semestre de enfermagem, não gostei da área, eu falei, meu Deus, eu vou ficar dentro do hospital, não vai dar certo. Não vai dar certo pra mim. Mas naquela época eu não entendia muito sobre propósito, que eu realmente queria, né? Assim como eu sei o que eu quero hoje, né? Então eu resolvi assim, meu pai falou, faz um curso de cabeleireira, né? Porque cabeleireira você tá no meio de pessoas, você conversa e é um serviço que nunca vai te faltar opção de trabalho, né? E realmente foi o que eu fiz, né? Fiz o curso de cabeleireira e trabalhei por mais de 7 anos na área de cabelo. Mas aí tinha uma questão, eu trabalhava no salão dos outros, eu queria empreender, porém não tinha coragem. E, assim, o meu conhecimento, porque o empreendedorismo, você também tem que ter conhecimento, né? Então, eu não sei, eu era muito limitada das coisas, sabe? Aí eu acabava desanimando, falei, eu acho que eu não nasci pra empreender, esse negócio de empreendedorismo não é pra mim, eu não tenho capacidade profissional pra isso, né? Aí eu também meio que cansei da vida de cabeleireira, né? Porque chegava o final de semana, a gente tinha que trabalhar até tarde, né? Sábado, meu Deus, a gente trabalhava muitas vezes até 8 horas da noite, se tivesse evento ia até quase 10 horas. Então essa questão de trabalhar no final de semana, nossa, no final de semana eu tava morrendo, né? Super cansada. E assim, o serviço como auxiliar de cabeleireiro na época assim não era valorizado, né? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí foi o momento que eu falei, meu Deus, eu preciso empreender. Como que eu vou empreender? Da onde eu vou começar? Então é bem aqui que eu quero focar em 3 pontos importantes para você que tá aí, quer trocar a sua carreira, né? Precisa fazer essa troca. Ai, Priscila, eu não aguento mais, eu preciso trocar. Como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Então, o primeiro passo a você fazer, você ter a atitude e ter a coragem. Porque sem atitude, sem coragem, a gente não chega a lugar nenhum. Então eu tive que ter uma atitude naquela época, né? Eu falei, gente, eu vou ter que voltar a estudar. Porque como que eu vou mudar? E você não estuda e parece que a cabeça da gente fica limitada demais. Eu falei, mas o que é que eu vou fazer? Que curso que eu vou fazer? Que curso que prepara as pessoas para empreender? Não, eu falei, não tem curso que ajuda a pessoa a empreender. Meu Deus, não tem curso de empreendedorismo. Mas tem alguns cursinhos, assim. Então, nessa época, lá para meados de 2017, eu gostava ainda de assistir muito daqueles vídeos, ainda tem esses vídeos no YouTube, que é o Aprendiz, com Roberto Justus. Então, aquele programa, ele sempre me deixava assim, tipo, meu Deus, que coisa boa você poder transformar o ambiente, o espaço de uma empresa, você criar coisas, né? Criar oportunidades para atrair mais pessoas pro negócio. Então, essa parte foi assim, algo que foi enchendo meu coração. Então, como o apresentador do programa Aprendiz, quem que era, né? Era o Roberto Justus. Qual que é a profissão do Roberto Justus? Publicitário. Então, eu sempre admirei o Roberto Justus. Então foi aí que eu falei, eu preciso fazer publicidade e propaganda. Esse curso vai me ajudar a empreender. E foi o que eu fiz. Então aí eu tava trabalhando na época como cabeleireira, mas eu comecei a estudar. Então o foco seria ali nos estudos, porque é isso que ia mudar a minha vida. Então aqui também entra um segundo ponto que é importante você pensar se você tá em busca da transição de carreira, que é o quê? O planejamento financeiro. Falei, bom, agora eu vou ter que começar uma profissão do zero e eu preciso me planejar. Então, faça uma reserva, tá? Uma reserva para você não, nessa época de transição, se você precisar, vamos supor, entrar como estagiário, por exemplo, num lugar, você ter condição de se manter. Porque foi a estratégia que eu utilizei. Então, eu comecei a fazer publicidade e propaganda e minha faculdade era à noite, durante o dia eu tava mexendo com cabelo. Só que o valor da faculdade, pra mim, tava alto. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou estagiar. E eu preciso mudar de profissão, então eu preciso estagiar. Gente, eu, com 30 anos, fui estagiar na faculdade. Consegui bolsa de 75% e fui estagiar, então meio período.
eu fazia o estágio e o outro meio período eu trabalhava de cabeleireira. Então eu tive um planejamento financeiro aí para mim poder alcançar meus objetivos, né? Fora que eu também morava com os meus pais, então isso me auxiliou na época, né? Porque como eu não tinha gastos em casa, então isso me auxiliou, né? Então, se às vezes você é uma pessoa casada, tem seu filho, você é casado, tem seu esposo, tem um marido, então vocês têm que fazer um planejamento financeiro, porque se precisar começar do zero, que é o que eu fiz, a gente tem que começar. Não tem como, as pessoas querem negligenciar essa parte, né? Às vezes não quer começar do zero. E se você não tiver disposição para começar do zero, vai ser muito difícil. Vai ser difícil, às vezes você já tá numa profissão que você ganha bem. Fala, mas eu ganho bem, eu não gosto, mas eu ganho bem. Mas será que você tá vivenciando não tá deixando a sua saúde psicológica? Será que como é que tá? Como que funciona a sua saúde psicológica? O dinheiro, ele é importante, mas você também tá bem psicologicamente? Isso é muito bom. Então você vai ter que ter um planejamento financeiro, porque muitas vezes você vai ter que começar do zero. Então aqui eu já trago para vocês o último ponto que vocês precisam analisar para fazer a transição de carreira, que é a busca por conhecimento sobre a nova profissão. Ou seja, você vai precisar dedicar horas estudando. Sim, não tem outro caminho, gente, não tem. Se tivesse um caminho mais curto, possivelmente estaria compartilhando com vocês. Mas assim, nós estamos em 2023. Eu resolvi fazer essa transição de carreira em 2018. Então eu já tenho anos estudando sobre a carreira, né? Então eu já verifiquei bastante o mercado. Hoje em dia eu consigo fazer uma análise de mercado, porque eu terminei a minha faculdade no ano de 2021. 2022 eu já engatei uma outra faculdade, que no caso é marketing, porque dentro da faculdade, publicidade e propaganda, você vê de tudo um pouco. Porém, a gente até estuda um pouco de marketing. A minha área que eu mais me identifiquei foi a parte do marketing. Então eu falei, não, preciso fazer o quê? Eu preciso intensificar meu conhecimento na área de marketing. Então eu já comecei uma outra faculdade de marketing também, que eu estou no último ano. Então, gente, não tem outra opção. A gente vai ter que estudar, né? Então, essa parte, ela tem a ver com o quê? Deixa anotado aqui, com o quando e como. Você que quer fazer a sua transição de carreira, você vai ter que se decidir. Quando eu vou fazer essa transição e o como. O como é através dos estudos ou você trabalhar na área. Então, você fala, Priscila, você tá trabalhando na sua área? Eu tô em partes. Por quê? Porque esse ano eu resolvi empreender na área, né, tipo, da parte de publicidade e propaganda. Então, o que eu faço? Atender empreendedores nessa parte de publicidade e propaganda, principalmente na parte de social media estrategista. Porque o meu objetivo é, que eu falei lá atrás, empreendedorismo e liberdade geográfica. Então eu precisei estudar tudo isso, todas essas coisas para mim realmente ver o que eu quero. Eu falei, não, o que eu quero é o marketing digital, porque o marketing digital ele vai me proporcionar a liberdade geográfica que eu tanto almejo. Então, gente, é basicamente isso. Vocês têm que analisar todos esses pontos para vocês fazerem uma transição de carreira. A transição de carreira ela não é do dia para a noite. Ela leva tempo, ela leva anos. Então vocês têm que se dedicar. Então aqui eu vou deixar para vocês o resumo do que foi falado no vídeo, que é: saiba qual o seu propósito pessoal e profissional. Responda, saiba o porquê, quando e como você vai fazer a sua transição de carreira. Tenha 3 pontos a serem analisados. Tenha atitude e coragem. Faça um planejamento financeiro. Busque por conhecimento da área. Então, se você pegar e pontuar tudo isso daqui que eu acabei de falar nesse vídeo, já vai te auxiliar, tá bom? Vai auxiliar e eu espero do fundo do meu coração que auxilie. Porque do mesmo jeito que eu vejo que eu estou caminhando naquilo ao qual lá atrás eu me programei, que eu me programei lá atrás, ele está acontecendo hoje, eu quero que vocês também consigam isso, né? Que vocês consigam atingir o ápice do sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Então é isso, eu agradeço muitíssimo a atenção de você que ficou até o final do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.